Meus irmãos, vamos continuar a nossa exposição. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus lá em Colossenses. Colossenses 1. Eu vou continuar hoje a partir dos versos 15 a 17. Eu vou fazer a leitura, você vai, por favor, acompanhar. Eu quero apenas lembrá-los de que, depois de Paulo ter orado pelos irmãos, ter agradecido pelas evidências da obra de Cristo na vida desses irmãos, tendo pedido a esses irmãos que continuassem frutificando, crescendo, não é? Ele então começa a falar sobre a pessoa de Cristo, a excelência, a preeminência de Cristo, a supremacia de Cristo. E nós começamos a fazer isso na semana passada nos versos 13 e 14. E aí, a partir do verso 15, Paulo continua dizendo o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia, amém. Oremos, irmãos. Senhor, mais uma vez estamos diante da santa palavra do Senhor. Estamos na presença do Senhor, diante da tua santa palavra. Oh Deus, que maravilha! Deus, que privilégio, Pai, que bênção para nós. Encerrarmos o primeiro dia da semana, Pai, na presença do Senhor. Pai, isso muito nos alegra. Como vimos aqui pela manhã, nós nos rimos na tua santa presença, Pai. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, Pai, diante, ó Deus, do teu grande milagre, o teu povo, a tua igreja, Senhor. Muito obrigado. Agora, mais uma vez, como sempre tem sido, Pai, fala com a gente. Trate particularmente com cada um dos irmãos. Trate, ó Deus, corporativamente com a tua igreja. E nos abençoe nessa noite, Pai, para que saiamos daqui edificados com a palavra do Senhor. Saiamos daqui, ó Deus, confrontados, sim, ó Deus, arrependidos dos nossos pecados, sim, ó Deus, mas completamente preparados, ó Deus, para mais uma semana de lutas, de bênçãos, de pregação do Evangelho através da boca e do testemunho cristão. Nos ajuda, Pai, a compreendermos isso através da excelência da pessoa de Cristo, em quem oramos, em quem agradecemos. Amém. Amém. Como eu falei, eu vou lembrá-los aqui rapidamente para a gente contextualizar aquilo que falamos na semana passada, não é? Que nós fizemos uma proposição quando Paulo começa então a fazer a exposição da pessoa de Cristo. Eu me lembro que ali nós propomos um sermão, a abordagem dessa suficiência de Cristo, combatendo a heresia de Colossos. A gente vai se lembrar que Paulo então está agora mais veementemente, mais diretamente aqui batendo de frente a essa heresia de Colossos, não é? Então nós trabalhamos na semana passada nos versos 13 e 14 a preeminência ou a suficiência de Cristo naquilo que diz respeito ao combate a essa heresia. E aqui falamos de algumas coisas. Mostramos que Deus libertou a igreja do império das trevas por meio de Cristo Jesus. Mostramos que Deus transportou a igreja para o reino do Filho do seu amor. Mostramos aqui que Deus redimiu sua igreja por meio de Cristo e que Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. E eu me lembro que aqui nos foi chamado a atenção para algumas aplicações, por exemplo, o que Cristo fez por nós por meio do seu sacrifício, né? Em nos trazer para o chamado estado do Evangelho, fazendo-nos membros da sua igreja, o que é um privilégio para nós. Estamos agora no estado de luz e pureza. Falamos aqui também, quando concluímos aquele sermão, que Cristo em sua obra nos preparou para a felicidade eterna no céu. Como os israelitas dividiam então a terra prometida, né? Lançando sortes,
Mas Deus nos deu o penhor como igreja e a certeza da terra prometida. Falamos também que Cristo em sua obra aqui na terra nos mostra que todos os que são destinados para o céu no futuro são também preparados para o céu agora. E aqueles que porventura resistem a isso, certamente também estão sendo guiados à destruição eterna. Ou seja, se não estão sendo santificados aqui, se não estão compreendendo essa perspectiva do Evangelho aqui, infelizmente o destino final dessas pessoas sim é um inferno. Aqueles que não são santos na terra nunca serão santos no céu. Mas nessa noite, como eu falei, nós continuaremos, irmãos, olhando a excelência da pessoa de Cristo. Paulo continua apresentando Jesus Cristo, e ele faz isso agora de uma maneira bem mais profunda, mas ele vai trabalhar especificamente dentro de um tema, dentro de um âmbito, e é esse tema que eu quero propor para a igreja também. Como fizemos na semana passada, falando sobre essa preeminência, sobre essa supremacia geral de Cristo, hoje trataremos sobre a preeminência de Cristo na criação. E como isso refuta então também a heresia de Colossos. E qual é a nossa proposição nessa noite? Respondemos uma pergunta, irmãos. Como a preeminência de Cristo na criação refuta então a heresia de Colossos? E aí é duas coisas. Primeira delas, mostrando que Jesus é Deus. E tudo foi criado por meio dele e para ele. E onde é que a gente vê isso? Nos versos 15 e 16. E por fim, o segundo ponto dessa noite, mostrando que Jesus é eterno. E tudo que ele criou permanece e continua a existir nele, e somente nele. Verso de número 17. Então nós vamos nessa noite, irmãos, falar sobre a preeminência de Cristo na criação e como esta então refuta a heresia de Colossos. Não há uma outra coisa a fazermos, então, do que olharmos para o texto da Sagrada Escritura. Mantenha a sua Bíblia aberta nesses 3 versículos. E em primeiro lugar, compreendamos então que Jesus Cristo de fato é Deus, que tudo foi criado por meio dele e como alvo é para ele. No verso 15 então, irmãos, coloquem os seus olhos ali. Paulo explica realmente quem é Jesus, e ele diz que ele é o Filho amado de Deus. Paulo o chama primeiramente, então a primeira imagem que nós temos de Cristo aqui é que ele é o quê? A imagem do Deus invisível. Essa palavra é interessante, irmãos. A imagem em português não nos dá, por exemplo, a chamada ideia correta da palavra grego eikon. Por exemplo, para nós que somos no continente ocidental, estamos no ocidente, a imagem se refere a sempre a algo imperfeito, ou seja, aquilo que seria a cópia de uma realidade. Mas Paulo usa essa palavra aqui para fazer referência a uma réplica perfeita. É exatamente isso que ele diz quando Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Paulo diz que, na verdade, ele é a manifestação perfeita do Pai. E veja que nós não vemos o Pai, mas o Pai se revelou plenamente e perfeitamente, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vejam que com isso uma importante doutrina, Paulo está abordando aqui uma importante doutrina basilar para nós, bíblica, ele está aplicando ela aqui, a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus se manifestou entre os homens mediante a encarnação do Verbo. Como diz lá João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo se encarnou e nós o vimos cheio de graça e de verdade. Vimos a glória do Pai. Isso vai nos recordar, então, quando nós falamos sobre essa imagem do Deus invisível, talvez a primeira coisa que nós nos lembremos é da criação da própria humanidade. Gênesis capítulo 1, verso 27, que relata como o homem foi criado também à imagem de quem? De Deus. E como então esse homem criado agora à imagem e semelhança de Deus, não tendo relação com o pecado, completamente inocente em relação a isso, um ser extremamente inteligente, complexo, que refletia de fato a glória de Deus, como esse ser agora criado ali em Gênesis capítulo 1, verso 27, ele recebe então domínio sobre todo o restante da criação. E vejam que isso é muito significativo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 8, porque ele é interpretado ali pelo autor do livro aos Hebreus como referindo-se ao próprio Messias. Veja comigo Salmo 8, versos
5-9, por favor, irmãos. Ele diz ali: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome, diz a palavra. Mas percebam, irmãos, que embora essa referência da criação do homem como imagem de Deus, e consequentemente evidente com o domínio que Deus estabelece, ela não faz, digamos assim, justiça à ideia que Colossos aqui, a igreja de Colossenses, aqui essa carta, comunica no tocante a Jesus Cristo. E por que a pergunta? Porque o homem, apesar de ser a imagem de Deus, ele não é o quê? Deus. Ele não é Deus. Mas o Filho, que é a imagem do Deus invisível, ele mesmo diz a sua palavra: ele é Deus. Um pouco mais adiante, no próprio livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 9, Paulo diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Um pouquinho antes, no verso 3, ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E você vai perceber uma coisa interessante nos escritos de Paulo. Não é a primeira e nem a última vez que Paulo vai tocar sobre esse assunto. Paulo entende que esse assunto é extremamente importante para a igreja. Então ele não toca nesse assunto apenas quando ele se remete aos Colossenses. Por exemplo, no capítulo 4, verso 4 da sua segunda carta aos Coríntios, que ele escreveu antes desta carta aos Colossenses, Paulo já falava sobre Cristo sendo a imagem de Deus. Quando ele escreve a sua carta a Filipenses, uma carta que foi escrita após a carta aos Colossenses, mais uma vez Paulo vê a importância sobre esse tema, e ele afirma que Jesus ali subsistiu na forma de quê? De Deus, muito embora não usurpando ser igual a Deus. Então qual é o ponto, irmãos, a considerarmos? É de que Deus é de eternidade a eternidade. É um outro ponto importante aqui. E segue-se também que o seu Filho é também eternamente a imagem de Deus. Percebam que o que Paulo está nos ensinando aqui, isso quer dizer que a sua deidade, ela não toma parte, irmãos, na chamada categoria de tempo e de espaço como eu e você conhecemos. De forma alguma, porque Jesus não é uma mera criatura. Ele está numa classe à parte e é sobremodo elevada sobre toda a criação. E vejam então que quando Paulo faz essa afirmação nas entrelinhas, ele nos leva já a uma outra segunda afirmação. E qual é? De que Cristo é então não apenas a imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito de toda a criação. E nesse caso específico, é bom a gente começar dizendo o seguinte: que Paulo não está afirmando, a grosso modo, como parece que está sendo dito, que Jesus seria, por exemplo, o primeiro ser da criação de Deus, ou seja, um ser criado, como por exemplo a seita dos testemunhos de Jeová, elas concluem a partir inclusive desse versículo. Paulo não está dizendo isso, irmãos. O que Paulo quer dizer aqui é que aquele a quem pertence o direito e a dignidade em relação a toda a criatura, esse é o Senhor Jesus Cristo. E aí aqui é uma questão contextual para a gente poder entender. Porque na época do apóstolo Paulo, assim como no passado anterior também a ele, o primogênito era aquele que tinha direito ao quê? A todas as coisas. Ele herdava todas as coisas, ele dominava sobre todas as coisas. E veja então que esse princípio, ele fica aqui, irmãos, claramente estabelecido no verso 16. Um verso que vai se harmonizar com o quê? Com o próprio verso 15, quando ele diz assim: pois nele então foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, quer tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para e para ele. É bom a gente lembrar novamente, irmãos, Paulo está afirmando isso. A afirmação que Paulo aqui, de que Jesus é o primogênito da criação e que ele é a imagem do Deus invisível, ele afirma isso depois de se concentrar no tema principal contra os falsos mestres, que
que estavam causando distúrbios na igreja de Colossos. E vocês se lembram qual era um dos problemas desses falsos mestres? A adoração a seres celestiais, aos supostos o quê? Anjos. Então ele vai mostrar, como nós falamos aqui nos versos 13 e 14, que nada se deve a eles. Ou seja, quando estávamos mortos em delitos e pecados, foi Ele que nos libertou do império das trevas. Quando servíamos a um determinado reino de trevas, sob o jugo de Satanás, fazendo a vontade da nossa carne, mas ali acorrentados por conta disso, foi Ele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A remissão foi Cristo que nos deu. Isso não foi dado à igreja de forma plena, e nem muito menos o conhecimento da Escritura, por meio da ação desses seres angelicais. Então Paulo vem e diz: Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito, a herança dele, tudo pertence a Ele, Ele é a base sólida, a razão da existência de todas essas coisas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Em todos os locais, no cosmos, tudo que veio à existência veio por intermédio dele e para a glória dele. Então percebam que para ele, quando Paulo afirma isso no verso 16, não há diferença entre coisas materiais e espirituais, irmãos. O que Paulo enfatiza é que foram criadas nele. Ele mostra a relação com o Filho, ou ao Filho de Deus. Ele é o primogênito. A imagem seria aqui, digamos assim, deixa eu exemplificar para vocês, de dois muros sendo construídos, dos tijolos sendo acomodados em relação àquilo que inclusive vai ser dito lá no Velho Testamento, de que Jesus é o quê? É a pedra angular. Então a imagem de dois muros sendo construídos, você tem uma pedra angular, os tijolos estão sendo acomodados em relação a essa pedra angular, do qual se obtém o ângulo para a direção de levantamento desses muros. Então essa imagem nos mostra que todas as coisas originalmente foram meio que criadas exatamente assim, com relação a Cristo Jesus. É Ele que dá direção a todas essas coisas. Elas são criadas por Ele e são estabelecidas nele. Ou seja, Cristo é o ponto de referência de tudo aquilo que veio a ser criado. Mas mais do que isso, essas coisas criadas, irmãos, elas devem a sua estabilidade, o seu fundamento a Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é o agente da criação. E isso tudo que foi criado aponta evidentemente como meta para a glória do Senhor Jesus. Vejam, irmãos, todas as criaturas, sem nenhuma exceção, devem render glória a Ele e servi-lo em seus propósitos. E isso deve-se ter em mente. O que Paulo está enfatizando aqui é exatamente isso, que também o Filho de Deus é perfeitamente divino, Ele é o próprio Deus. Como eu disse em Colossenses 2, capítulo 2, verso 9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, irmãos, é totalmente razoável, é totalmente verdadeiro que o Filho não é apenas aquele a quem todas as coisas devem a sua origem, como Ele é o agente divino de toda a criação, mas também é o fim de toda a sua existência. É o Senhor soberano sobre todas as criaturas. Então vejam, irmãos, quando nós compreendemos isso, não há nenhuma razão justificada para confiarmos, para buscarmos ajuda ou adorarmos uma outra criatura no lugar daquele que é o Criador. Nem muito menos, como eles estavam ensinando aos Colossenses, a se adorarem o quê? Anjos que supostamente levariam a igreja a uma certa plenitude, a um certo crescimento espiritual, ou na verdade a perfeição espiritual. Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo que não importa o quanto esses seres angelicais sejam exaltados. Paulo está dizendo, eles também são criaturas de Deus. Eles foram criados por meio de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. E isso faz uma grande diferença. Não importa se são do céu, não importa se são da terra. A preeminência e a suficiência, Paulo diz, é de Cristo. Interessante um estilo, não é, de escrita que é utilizado aqui, né, um recurso que Paulo utiliza, que a gente conhece, por exemplo, como um quiasmo cruzado de pensamento.
Você vai ver no verso 16 que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Aí ele fala, nos céus e na terra. Aí vejam a inversão: visíveis e invisíveis. O quiasmo, cruzamento de pensamento: céu, terra, visíveis e invisíveis. Mas o ponto de Paulo, e o foco de Paulo aqui vai um pouco mais além disso. Porque ele fala sobre tronos, soberanias, principados e potestades. Aquelas pessoas estavam discutindo inclusive sobre o grau, não é? O grau desses seres angelicais. Alguns dizem isso. Quando eles falam sobre tronos, soberanias, principados e potestades, seres angelicais que teriam, digamos assim, uma preeminência acima um do outro, seriam mais poderosos, estariam em graus diferentes. Por qual razão? Por qual razão Paulo vai abordar essa questão? Porque os mestres do erro, os operadores do erro dentro da igreja, irmãos, com frequência eles falavam sobre esses seres angelicais. E aí Paulo não nega a existência deles. Paulo não está negando a existência de anjos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, quando ele vai falar sobre o quê? Sobre o dom do amor, ele vai dizer o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse o quê? A língua dos anjos. Paulo compreende muito bem a existência desses seres angelicais. Paulo não nega a existência e nem tampouco que esses seres angelicais eles sejam capazes de exercer influência para o bem ou para o mal naquilo que diz respeito à obra da criação. Paulo não nega isso. O Paulo diz é que se esses anjos de fato são os anjos que se mantiverem em seu estado original, eles vão contribuir, eles vão exercer uma certa influência para o bem, sim. Paulo compreende perfeitamente isso. Mas se esses anjos fazem parte, então, daquele grupo de anjos que perverteram o seu estado e que assim foram expulsos do céu, Paulo diz então que sim, eles podem exercer algum grau de influência sobre a criação de Deus, sobre o coração do homem, sim, eles podem fazer isso de uma maneira negativa. Paulo não descaracteriza isso, irmãos. Mas o argumento do apóstolo Paulo aqui, meus amados irmãos, é que anjos não possuem nenhum poder à parte de Cristo. Sem Cristo, eles sequer existiriam, ele Paulo está dizendo. Não são mais do que criaturas, sustenta assim o apóstolo Paulo. De forma, meus amados irmãos, que eles não têm poder para contribuir, por exemplo, com o principal aspecto da nossa relação com Deus. Qual é? Salvação. Eles não podem contribuir em nada para a salvação. E nem muito menos para o aperfeiçoamento dos colossenses, como defendiam então aqueles falsos mestres na igreja. Como eu disse, a única coisa que eles podem fazer é servir e sempre em sujeição a Cristo e debaixo do poder de quem? De Cristo. Em suma, Paulo está dizendo, eles não podem acrescentar nada à plenitude e aos recursos que os crentes dispõem apenas em Cristo Jesus. Mas como eu falei, Paulo também sabe que os anjos caídos também, irmãos, e que são exatamente esses que eles querem que a igreja adore, não podem separados do amor de Deus. Nós devemos nos lembrar aqui, irmãos, que os poderes das trevas, desses seres sinistros, foram vencidos na morte de quem? De Cristo. Por exemplo, no capítulo 2, verso 15, ainda dessa epístola, Paulo nos diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses seres malignos estão com os dias contados, meus irmãos. Esses seres malignos e a habilidade que eles têm de prejudicar até certo ponto o universo criado por Deus, os corações e as vidas dos homens. A palavra de Deus nos ensina isso. Chegará ao fim de uma vez por todas. Embora na cruz eles já tenham sido o quê? Vencidos. Embora Satanás já tenha sido vencido, ainda assim eles continuam sim fazendo certos estragos. Eles exercem certa influência. Mas a garantia que nós temos é que de fato esses já estão julgados, já estão condenados. E isso chegará ao fim de uma vez por todas. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. O inferno e as suas portas jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor.
Mas a segunda coisa nesse texto, então, Paulo diz, uma preeminência de Cristo na criação refuta a heresia de Colossenses, ali em Colossos, é nos mostrando que Jesus então é eterno. E que tudo que Ele criou permanece e continua a subsistir nele. Veja por favor comigo o verso número 17. Diz assim a palavra de Deus: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Partamos aqui da seguinte conclusão, irmãos. Se todas as coisas foram criadas por Ele, com vistas a Ele, isso confirma que Ele é anterior a todas as coisas criadas no tempo. Veja, isso quer dizer o quê? Que jamais houve um tempo em que Cristo não existiu. O que nos diz o credo niceno? Provavelmente, logo, talvez, nós tenhamos aqui os credos sendo inseridos na nossa própria liturgia. Nós vamos confessar a nossa fé por meio desses credos. E o credo niceno nos diz que Ele foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos. E em conformidade com isso, e na verdade alguns vão entender, por exemplo, esse trecho da Escritura que nós estamos lendo aqui era um hino da igreja. O que ele continua dizendo? Que Ele é antes de todas as coisas. Cristo é antes de todas as coisas. Ele é o precursor. E aqui mais uma vez Paulo está expondo uma doutrina extremamente maravilhosa para a igreja, irmãos. A doutrina chamada da preexistência de Cristo. Ele não fala apenas da divindade de Jesus anteriormente, mas agora ele fala da preexistência do Verbo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim. E por sua vez Paulo então está ratificando essa prioridade com quanto ao tempo e afirma uma preeminência e majestade em relação a todas as suas criaturas, irmãos. É por isso que ele continua e diz assim: nele tudo subsiste. Vejam, Paulo está argumentando em favor da posição cêntrica, irmãos, do Senhor Jesus Cristo contra aqueles que estavam rechaçando a centralidade de Cristo. Aquele em relação ao qual e por meio do qual e para o qual todas as coisas foram criadas e são sustentadas por Ele. A unidade, a ordem, a adaptação evidentes em toda a natureza, a história, dizem alguns, podem ser rastreadas até se chegar àquele que é o sustentador e alicerce de todas as coisas. Quer ver um exemplo disso? Abra comigo Hebreus capítulo 1. O autor aos Hebreus diz assim, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o que, irmãos? E aí ele vai mais uma vez fazer exatamente o que Paulo faz. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando, já não é apenas o Criador, o agente da criação. Ele sustenta, tudo subsiste nele. Então ele diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Sabe o que isso significa, irmãos? Que todas as coisas encontram a sua coesão, a sua subsistência. Isso quer dizer a sua continuação. Elas se mantêm juntas em Cristo e só em Cristo. E em razão disso, existe uma unidade de propósito na natureza e na história, irmãos. O mundo, por exemplo, não é um caos. O mundo é um cosmos. Já perceberam como o mundo é todo harmoniosamente organizado, irmãos? Eu me lembro que o pastor, certa vez, dando um estudo para a gente no seminário, ele tentou mostrar, né, essa diferença de pensamento da igreja do pensamento do mundo, né? O mundo acha que tudo veio à existência por um mero quê? Acaso, né? E aí ele conta uma história engraçada, né? Eu rio demais com essa história. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou reproduzi-la aqui. Diz que o pensamento do mundo é mais ou menos o seguinte:
Imagine um cara que ele vai para um determinado lugar e a intenção dele é fabricar um bolo. E aí então ela chega nesse lugar e diz assim: eu vou pegar todos os ingredientes que constituem um bolo, são necessários para fazer um bolo. Então ele vai pegar o quê? Me ajudem aí que eu não sei fazer bolo, tá? Minha esposa sabe. Manteiga, ovo, farinha, não é não? Trigo, está pronto para o próximo evento, tá? Né? Trigo, enfim. E ele já colocou o quê? Aquela pastazinha que vai no bolo, a velinha. Beleza. Aí ele sai do carro. Chega lá na frente por algum motivo, a vanzinha capota. Ele consegue sair ileso, vamos tirar o homem dessa situação. A van explode, pega fogo. Aí diz: meu Deus, perdi tudo, perdi o bolo, perdi tudo, como é que eu vou fazer agora? Aí ele vai e abre a mala da van. Está lá um bolo pronto, com a vela acesa. O mundo é exatamente assim, irmãos. Tudo aquilo fez um bolo. Esse é o pensamento do mundo, irmãos. Pensamento louco, não tem lógica. Paulo nos diz: o mundo não é um caos. É o cosmos, irmãos. É todo harmoniosamente organizado, pensado, arquitetado e funciona e age da forma que Deus determinou, por meio de Cristo e para a glória de Cristo. Irmãos, é um universo ordenado, é um sistema. E é interessante que quando nós olhamos atentamente, nós conseguimos captar que ele nos transmite, sim, um plano muito básico. Em todas as partes, irmãos, é interessante, nós não defendemos a evolução. E jamais devemos fazer isso. Mas em todas as partes, nós vemos o que, irmãos? A adaptação para que as coisas possam seguir existindo em harmonia. Porque em todos os lugares que nós olhamos há o que? Há uma coesão. A gente sabe que essas coisas subsistem com base em uma coisa que é muito maior. E na verdade um agente que é muito maior. E esse é Cristo, o Paulo está dizendo. Mas talvez você diga: pastor, a gente olha para a vida diária, corriqueira, para o mundo, esses acontecimentos que produzem na história coisas que às vezes não aparentam de fato que realmente são. Com frequência as coisas aparentam uma certa predominância de confusão, pastor. E eu concordo com você. Isso às vezes até dará a impressão de que não há nenhuma mão que guie todo esse processo. Eu concordo com você. Mas é apenas uma mera impressão. Pelo contrário, embora ouçamos aqui gritos de guerra, gemidos de angústia, embora os jornais estejam cheios de homicídios, assaltos, racismos, mal de um modo geral, mas é apenas uma impressão, irmãos. Se a gente comparar o mecanismo da criação com uma máquina, nós até poderíamos dizer o seguinte: olha, os dentes dessa engrenagem, dessa máquina, não estão engrenados, ela não está funcionando direito. Mas eu insisto, é meramente uma aparência daqueles que não conseguem conceber a ideia de fato, e a verdade que de fato tudo funciona harmoniosamente, porque tudo veio à existência através de um Deus perfeito, e este é Cristo. Sabe para onde isso aponta, irmãos? Para um futuro glorioso. Embora a gente tenha essa aparência dessas coisas, isso aponta para o quê? Para um futuro glorioso, em plena harmonia. Abra comigo em Isaías capítulo 11, por favor. A partir do verso 6 até o verso 9. Eu sei que as coisas foram criadas de uma forma, irmãos. Tem a aparência do mal, mas elas continuam sendo governadas e sustentadas por quem? Pelo Senhor. Ah, a marca do pecado. A culpa é nossa, está lá sim, irmãos. Mas isso ainda continua sendo sustentado e governado por quem? Por Deus. Subsiste por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Mas um dia, irmãos,
quebra onde há pontas, haverá perfeita harmonia de novo. E aí olha o que Isaías diz, a partir do verso 6. Aquele dia, o lobo habitará com quem? Com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo e um animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilístico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Visão, irmãos. Tudo isso por meio dele, para ele. Mas é lógico, alguém poderia também dizer: pastor, mas esse dia ainda não chegou. De fato não chegou. Pastor, agora é tudo caos. Irmão, será que é assim? Deixa eu trazer aqui uma imagem que você conhece. Aurélia e Júlia e Beli conhecem mais do que eu. Um aeroporto. Nós temos um aeroporto aqui em Teresina, um aeroporto grande. E aí a gente pensa o seguinte: a gente vê os aviões indo e vindo, né? E constantemente nós, às vezes, somos atormentados por aquela ideia, né? De que a qualquer momento pode haver o quê? Uma queda. Mas nós não devemos nos preocupar, irmãos. Por quê? Porque nós temos um controlador de voo, né? Assim que funciona no aeroporto, que está orientando, né? Por meio de instrumentos, a cada avião que levante voo, que desça com tranquilidade, que aterrisse dessa maneira. E veja que da mesma forma, todas as criaturas, irmãos, encontram a coesão em todos os seus movimentos ao longo da história em Cristo. Por quê? Porque Ele está controlando tudo. E pelo fato de sabermos que Cristo está controlando, governando e tudo subsiste nele, nós podemos fazer o quê, irmãos? Descansar. Como é que isso fala a você nessa noite? Tudo encontra coesão nele, irmãos. Mas como é que isso fala para nós? Vocês acham que as coisas, irmãos, estão harmonicamente funcionando, embora o pecado esteja aí? Elas estejam unidas por uma questão de sorte ou azar? É isso que vocês acreditam? Vocês acreditam que as coisas funcionam como estão funcionando, as leis da natureza, tudo que Deus fez, irmãos, baseados num destino cego e apenas sustentados pelas leis? Pelo contrário, irmãos, subsistência nele, em Cristo, Filho amado de Deus. Lembram lá, verso de número 13? Nós somos transportados para esse reino. O Filho amado de Deus, irmãos, o Filho amado de Deus tem em suas poderosas mãos todo o universo. Pastor, como crente, onde é que eu estou? Você está nas mãos do Filho amado de Deus. E Ele não permite que nada, nem por um instante, por um milésimo de segundo, escape das suas mãos. O que Ele vai dizer sobre a sua igreja? Que todos aqueles que estão em suas mãos, jamais o que? Serão lançados fora, jamais se perderão, jamais sairão dali. Do seu governo, do seu sustento, do seu cuidado, da sua providência, irmãos. Ele não permite nem por um instante que nada fuja do seu punho. E veja que embora o homem carnal, e talvez você até seja um homem carnal aqui nessa noite, considere isso como uma falácia piedosa, isso aí é coisa dos crentes. O homem da fé, ele pode abrir a boca dele e proclamar, por exemplo, as palavras lá de Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra.
Nós sabemos algo, irmãos, que o mundo não sabe. E talvez você faça parte do mundo e esteja aqui nessa noite. Eu quero dizer a você o seguinte: sabe por que o crente sabe que você não sabe ainda? É que, embora o governo de Cristo não tenha se estabelecido em cada coração humano, e ele pode sim se estabelecer no teu coração nessa noite, como ele está no coração dos crentes, contudo, o governo soberano é uma realidade ainda no tempo presente, porque Cristo reina, porque Ele não apenas criou, porque Ele não é apenas o agente da criação, porque Ele é Deus, Ele é o Verbo encarnado, porque tudo subsiste nele, e tudo é para a glória dele, porque Ele é o Rei, porque Ele reina. O crente sabe disso. Você que nos visita nessa noite precisa saber disso também. Eu quero encerrar o sermão dessa noite, eu vou citando um texto que para mim é um dos mais belos da Escritura. Apocalipse capítulo 15, versos de 1 a 4. Eu queria que você lesse esse texto para a gente encerrar. Lemos. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Você agora consegue entender por que Paulo tem que pregar o Evangelho de novo para a igreja? A igreja está sob ataque. Irmãos, quando nós ouvimos essas verdades de Cristo, nosso coração exulta. Quando nós sabemos que nós somos uma obra do acaso, mas que nós somos mera criatura e devemos adorar aquele que é o grande, belíssimo e misericordioso e gracioso Criador. E esse Criador é o Todo-Poderoso Deus, que reina, governa, sustenta, que nada foge ao seu controle, irmãos. Isso faz com que a igreja se fortaleça e não ouça o que? Falácias, erros, mas considere apenas na verdade de Deus. Isso serviu para os irmãos, isso serve para nós. Eu creio, irmãos, que por entendermos e compreendermos essa verdade, jamais assimilaremos a ideia de que plenitude de conhecimento, fruto na vida cristã, santificação, piedade, vem de um outro lugar, a não ser de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Pai bendito, nosso Deus misericordioso para conosco, para com os teus filhos em todas as gerações, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela apresentação, mais uma vez, a lembrança que temos de quem Cristo é, Senhor. Ele é o excelso Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho amado do Pai, o Deus encarnado, o Verbo, a Palavra, o poderoso Rei, pelo qual todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, invisíveis, visíveis.
E o Cristo, o Redentor, o Senhor, que continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que combateu seus inimigos e que fez isso por amor à sua igreja, para que ela o confessasse diante do mundo, que em sua morte sacrificial não apenas nos livrou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz, nos redimiu, pagou o preço pelos nossos pecados, mas que também expôs toda essa falácia, todos os seus inimigos, e triunfou sobre eles na cruz. É a esse Cristo, é a esse Deus, é a esse que é o único Criador, que nós cremos e que nós entregamos a nossa vida, para o qual vivemos, ao qual glorificamos. Senhor, ajuda-nos então, a uma vez conhecedores dessa verdade, lembrados aqui nessa noite, a que não venhamos a perverter o nosso caminho. Como Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, que pegaram a glória desse Deus grandioso e começaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Ó Deus, nos livra disso em nome e por amor de Cristo, Senhor. Nos conduz no caminho de retidão, sabedores a quem servimos. E Ele não é um Deus pequenininho, qualquer Deus. Na verdade, não há um outro Deus a não ser Ele. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.